quando a gente fala em gerir pessoas, gerir as emoções e me tornar uma pessoa de sucesso, sucesso íntimo, sucesso pessoal, a gente só consegue encontrar essa via, ela é única e exclusiva para quem consegue se reconhecer enquanto pessoa de maneira consciente. Falar sobre a gestão das emoções é uma habilidade que todos nós precisamos nos desenvolver em direção a isso e tornar esse processo cada vez mais consciente. Quando a gente fala de gestão das nossas emoções, a gente fala também da nossa habilidade de desenvolver a nossa capacidade de sermos inteligentes emocionalmente. E aí, como consequência disso, a gente vai em direção ao autoconhecimento. Ir em direção a isso precisa se tornar consciente cada vez mais as minhas emoções. E aí o propósito de conhecer essas minhas habilidades e desenvolver essas minhas habilidades é em direção a isso. Em eu olhar para as minhas emoções e me reconhecer de maneira consciente frente a todas elas. Esse é o processo primordial que a gente nomeia como autoconhecimento. As habilidades socioemocionais, elas são as mais variadas possíveis, né? Todas as habilidades que requerem nas nossas relações interpessoais, a gente coloca aí nesse lugar. Então, a primordial é o respeito, né? Habilidade no sentido de respeitar e compreender e educar essas emoções para que nas relações isso aconteça de maneira com uma comunicação não violenta, de uma maneira compassiva, respeitosa, primeiro comigo e aí consequência com os outros. A importância maior disso é eu ser um ser social, responsável pelas minhas ações, coerente com as minhas escolhas, me aproximar cada vez mais da minha verdadeira essência. Um exemplo, quando a gente é criança, a gente fala das nossas emoções de maneira muito direta. Eu senti raiva porque... E como foi sentir raiva? Eu senti vontade de empurrar o coleguinha, ou eu senti vontade de ficar sozinho, eu senti vontade de... Enfim, a criança fala disso de uma maneira mais diretiva. E quando a gente vai crescendo e se tornando adulto, a gente vai estabelecendo muitos filtros, né? E esses filtros nos distanciam cada vez mais, essencialmente, do que eu realmente sou. E aí eu sempre falo que quando a gente responde e pensa nas nossas emoções e traz isso para esse campo de consciência de maneira imediata, sem tanto refletir, ponderar tanto, a gente se aproxima do que a gente essencialmente é e não do que socialmente esperam que a gente seja. A inteligência emocional é primordial, porque quando a gente fala em gerir pessoas, gerir as emoções e me tornar uma pessoa de sucesso, sucesso íntimo, sucesso pessoal, a gente só consegue encontrar essa via, ela é única e exclusiva para quem consegue se reconhecer enquanto pessoa de maneira consciente. E aí a inteligência emocional é fundamental. O autoconhecimento é uma via indispensável. Existem hoje N possibilidades, né? Eu acho que dentro do campo escolar, trabalhar as emoções em grupo, porque a gente torna isso plural. O mesmo medo que eu sinto é diferente do medo que tu sentes. E isso não torna o meu medo mais importante ou menos importante que o teu. Então eu acho que trabalhar isso de uma maneira plural é muito legal, é muito importante e enriquece esse processo do autoconhecimento. Então na escola eu acho que uma via é trabalhar isso em conjunto, dentro da perspectiva e das possibilidades da escola. Outra via importantíssima e assim, irrevogável é a terapia, né? No campo da terapia é onde a gente dá vazão para os nossos conteúdos emocionais que estão aqui reprimidos.
E aí essa possibilidade de eu conseguir ouvir o que em mim está aqui ecoando, ecoando, ecoando. E aí na terapia eu consigo dar vazão para esse eco. E aí consigo me direcionar rumo a esse autoconhecer-se, que é um desafio, requer muito esforço, mas a colheita é frutífera, é próspera, é abundante. E é, sem dúvida alguma, um caminho de muito sucesso.